Queridos, abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 45. Eu quero ler primeiramente os versículos 1 a 5. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: fazei sair daqui todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios que o ouviram, e a casa do faraó também ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Como é difícil entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. E como é bom quando nós entendemos os processos. Porque para a conservação da vida, por conta de um propósito divino, Deus me enviou adiante vós. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Obrigado pela tua palavra, pois ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos liberta. A tua palavra tem poder de nos lançar, de nos restaurar, de fazer verdade, Pai, coisas que ainda não enxergamos. E por isso eu te peço, Senhor, que assim seja dessa forma mais uma vez, para que todos sejam cheios do teu Espírito através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um grito muito forte. Um grito muito forte. E esse grito era fruto de um sentimento guardado há muito tempo no coração de José. Quando ele encontra os seus irmãos, quando acontece aquela cena, depois de muitos anos, ele não se contém. Era um sentimento muito forte. Vinha de uma história complexa, por conta de uma família complexa. Como muitas famílias são hoje. Existem erros, existem acertos. Mas também existem planos que nós precisamos entender. E quanto mais rápido nós entendermos esses planos, melhor será a vida nesses processos por conta desses planos. Eu não quero falar sobre a questão da família hoje, essa família complexa. Mas eu quero falar hoje dos benefícios de acreditar, de confiar nos planos de Deus, de acreditar nos processos, muitas vezes difíceis e outras vezes processos vitoriosos. Mas acreditar, não permitir que as circunstâncias mudem a nossa forma de pensar sobre aquilo que Deus nos entregou como sonho, como plano. E entender quando nós resistimos, por conta dos planos e sonhos de Deus, as conquistas que nós acabamos tendo. Não devemos mudar por conta das adversidades. Deus tem nos transformado a cada dia. Deus tem nos abençoado a cada dia. Deus tem movido todas as coisas para o nosso bem. Mas muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, principalmente quando o processo é doloroso. Escolher acreditar é o tema da nossa reflexão hoje. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O primeiro ponto, tudo começa com um sonho. Você valoriza sonhos? Você acredita em sonhos? Eu não estou falando só daquele sonho quando a gente deita e dorme e a gente tem uma imagem. Mas estou falando sonhos, desejos do nosso coração. Sentimentos fortes que nos impulsionam para algum lugar. Sonhos que nos dão determinação para fazer determinadas coisas. Você estabelece planos, em ciclos mensais, em ciclos anuais, projetos de uma vida, você tem planos.
Você se prepara para construir histórias? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem planos. Deus tem planos maiores, Deus tem planos para nós. Deus faz com que os nossos planos sejam maiores. Deus faz com que a nossa vida ela seja relevante. Deus faz com que a nossa vida vá além das nossas possibilidades. Mas a verdade é que nós precisamos guardar no nosso coração. Deus faz planos. E Ele tem expectativa de que esses planos deem frutos. Lucas capítulo 14, de 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, Deus nos ensinando, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem, rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amados, quando nós entendemos que a nossa vida ela faz parte de um plano de Deus, e olhando o que a palavra fala, que um plano ele tem que ser constituído de cuidados e ferramentas e tudo o que é necessário, e assim que Deus age, a gente tem que saber que na nossa vida é da mesma forma. Quando Deus nos chama para vivermos um plano, para estabelecermos uma construção, para criarmos, né, a partir de sonhos, e principalmente os sonhos dele, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Ele não quer que a gente pare pela metade. Ele não quer que a gente retrocesse. Que a gente não retroceda, melhor. Ele não quer que eu chegue num determinado momento, por conta de determinadas circunstâncias, e venha falar, não dá mais. Ele não quer que sentimentos de derrota, ou de aparente derrota, ou sentimentos que são... que acontecem no nosso coração por conta de coisas que não vieram ainda, nos atrapalhem a continuidade. Construir um desejo, um sonho, e toda construção ela tem um processo, ela tem um tempo, ela tem uma história. E a obra na vida de José, e através da vida de José, também teve um processo, teve uma história. E teve uma necessidade de alinhamento. Logo em seguida a gente vai falar sobre o que aconteceu com José. E ali a gente vê que era um jovem imaturo, que não entendia certas verdades, não tinha talvez ainda um time correto de falar as coisas. Mas ele precisava se alinhar a Deus, para que ele pudesse cumprir o propósito de um chamado. Quando Deus nos chama, a gente fica sabendo do chamado, mas muitas vezes nós não entendemos como esse chamado ele vai funcionar. A gente não sabe os gigantes que estão depois da montanha. E uma vez perguntaram, mas por que você não falou dos gigantes, pai? Você falou que tinha uma terra prometida e a terra era boa. Tinha leite, tinha mel, tinha coisa bacana lá. Mas você não falou dos gigantes. Eu te conheço. Se eu falo do gigante, você não vai. Se eu te falo das lutas que estavam no meio do caminho, para aperfeiçoar você, para deixar você mais robusto, porque lá você vai ter guerra, você não vai. Isso é Deus explicando por que Ele não falou dos gigantes da terra. Mas como que eu faço para lidar com as adversidades, com as situações que a gente às vezes não espera? O que a gente faz? Alinhar o nosso coração à vontade de Deus. E que essa vontade ela não seja somente uma leitura, que essa vontade não seja somente algo que a gente procura, que a gente faz um devocional, não. A palavra de Deus ela tem que nos marcar, ela tem que nos mudar, ela tem que nos transformar, ela tem que necessariamente nos fazer mais fortes. Ela tem esse papel de tornar a nossa vida, a nossa maneira de lidar com a história mais robusta. Mais robusta. O alinhamento é necessário. Isaías 55, os versículos 8 a 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, quando Deus nos chama, tudo bem, presuma, imagine,
coisas. Mas entenda a segunda palavra, que normalmente não vai ser igual você pensou. E não deveria ser algo que nós não esperássemos, porque ele avisa que os planos dele são diferentes dos nossos. Então o caminho correto a seguir agora é procurar, antes de qualquer coisa, nos alinhar à vontade dele. Porque o caminho dele sim. Porque no caminho dele sim existe poder. No nosso tem a nossa força. E ela é limitada. E ela é circunstancial. Mas no dele não. Se encontra tudo o que é necessário para que o propósito se cumpra. Eu preciso alinhar. Eu preciso encontrar ambientes. Eu preciso encontrar pessoas. Eu preciso encontrar desafios que me levem para perto de Deus. A vontade de Deus, ela é boa. E eu preciso aprender a enxergar a vontade boa de Deus em momentos ruins. Em cenas que vão totalmente contrário àquilo que você sentiu no teu coração quando você recebeu aquela mensagem, aquele chamado. Mas Deus continua com você. Deus continua operando e trabalhando, não do teu jeito, do jeito dele. Mas para que a gente tenha esperança e não desista, eu tenho que ter convicção. Ele faz o melhor para mim. Ele está fazendo o melhor para mim. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem um futuro para nós. Mas para que eu possa chegar no futuro, eu tenho que viver o presente. Para eu viver o presente, eu tenho que encarar o passado. E como que eu encaro o passado? Com a esperança do futuro. Porque se eu parar no passado, eu não chego no futuro e pior, eu não vivo o presente. Agora, uma outra variável importante é o tempo. Mas o tempo está passando. Mas que bom! O tempo é do Senhor. Eclesiastes 3:1 também fala assim: tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todas as coisas estão debaixo da mão potente do Senhor. E eu preciso enxergar isso, gente, eu estou falando de verdade. Porque senão é difícil lidar com o tempo, principalmente quando o tempo é demorado. E aquilo que você esperava alcançar por algum sonho, algum desejo, algum plano, e aquilo não chega. E você tem convicção que aquilo é de Deus. O tempo pode ser um inimigo terrível contra você. Mas Deus é Senhor do tempo. Nada passa despercebido do Senhor. Agora, esperar não é fácil. Por isso eu preciso enxergar o que a palavra fala sobre a espera. Romanos 8:25 fala assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É fé naquilo que não chegou. Eu preciso ter fé. E a fé, ela começa por conta de algo que existe, mas eu não toquei, mas existe. Eu tenho que acreditar que as coisas de Deus é tão certa quanto vocês me verem nesse momento pegando o meu telemóvel. Vocês estão vendo que eu estou pegando o telemóvel, isso é real. Fé é acreditar que aquilo que Deus fala na sua palavra, da mesma forma, vem como um sentimento no nosso coração. É real. Tudo aquilo que Deus prometeu. Eu tenho que me encher dessa verdade. Tiago 5:7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Isso é uma analogia sobre paciência. O agricultor, ele pega uma sementinha pequenininha que não tem cara de nada, coloca na terra, cobre aquela sementinha. E a partir dali ele não tem muito o que fazer do que esperar que aquela semente germine e venha dar a ele o fruto para que ele possa colher e trazer a manutenção necessária para a sua vida. Amados, nós precisamos aprender a enxergar as coisas sem que as coisas estejam diante dos nossos olhos.
Nós precisamos aprender a enxergar as coisas a partir do nosso coração. E para que isso aconteça, a palavra de Deus, ela tem que estar lá no coração, porque no nosso coração, essa palavra, ela vai ser todos os nutrientes, essa palavra vai dar toda a força que vai gerar e que vai crescer com que aquele fruto, aquela semente se torne um fruto. Eu preciso me encher da presença do Senhor. Na vida de José, nesse personagem que a gente está usando como referência para nós falarmos sobre isso, tudo começou como um sonho. Esse sonho tinha um processo de alinhamento. A história de José está em Gênesis capítulo 37, de 4 a 11. E começa mais ou menos assim: vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eles não gostavam de José. Essa era a grande verdade. E José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Quem sonha, quem tem planos, quem deseja fazer coisas grandes, normalmente as pessoas que não têm, não vão entender. E a gente tem que ter preparado para isso também. Por isso a gente tem que saber muito bem para quem a gente divide os nossos sonhos, os nossos planos. Para quem a gente conta a nossa vida. A gente falou no culto passado, ou no anterior, que a nossa fé ela não é entendida pelas pessoas, porque eles não pensam como nós, porque nossa mente é uma mente renovada em Cristo Jesus. Pelo menos deveria ser, a nossa mente tem que estar renovada, pronta para enxergar coisas boas em lugares ruins. E a partir de enxergar coisas boas, também termos um discurso que vai ao encontro de uma verdade que liberta, de uma verdade que restaura, de uma verdade transformadora. Ah, mas o mundo está ficando terrível, não é novidade, a Bíblia já fala que o mundo jaz no maligno. Mas tem de bom ânimo, tem de força, continue, não pare. Então, disse-lhe, ouve, peço esse sonho que tenho sonhado. E ele conta o sonho: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e assim se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Meu, que absurdo, tem coisas que parecem absurdo. Tem atitudes que nós tomamos por conta de Jesus, por conta de Deus, que parece absurdo. E as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Mas quando nós entendemos, quando nós temos um coração no Senhor, Ele vai fazer com que isso aconteça. Tu deveras terás domínio sobre nós, por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho. Ele sonhava, era bom. E contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viveremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram, seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. O pai de José, ele sentiu que aquilo era mais do que um sonho qualquer. Deus estava falando através daquele menino. Esse projeto de Deus, ele começou. E começou também o alinhamento de propósito. E aí vem aquilo que a gente precisa refletir. Poxa, Deus me chamou para um trabalho. Ah, então Ele vai me revestir de toda a capacidade. O inimigo não vai ter acesso à minha vida. Eu não vou passar nenhum tipo de luta. Eu não vou passar nenhum tipo de espera. Meu, tá fácil agora. Eu entrei para ganhar. Você entrou para ganhar. Mas nunca Deus falou que ia ser fácil. José foi traído, vendido, virou escravo. Quando ele foi fiel, foi dado como culpado, virou prisioneiro. Pensa num cara, que não seja você, que viveu um tempo difícil, por conta de um plano, por conta de um desejo, por conta de algo.
que ele começou a viver. Não foi fácil. Talvez você possa estar pensando aí no seu lugar, eu me pareço muito com José. E é para que a gente possa enxergar em José nós mesmos. Porque quando nós começamos a enxergar as lutas que nós temos nele, nós também temos a oportunidade de enxergar as vitórias que ele alcançou por conta da obediência. O segundo ponto fala sobre reviravoltas. O tempo difícil de José nasceu, ele primeiro para ser príncipe, mas o propósito, o alinhamento fez com que ele fosse um prisioneiro. E às vezes Deus nos leva em lugares que parece que nós nos tornamos prisioneiros de alguma situação. Mas quando nós não deixamos de enxergar Deus, aquele lugar é um lugar de alinhamento, é um lugar de crescimento. Não é difícil, imagina isso, não foi difícil. Como foi difícil para ele lidar com tantas adversidades, mantendo, esse é o segredo, um coração leal a Deus. E quando ele lembrava que quem vendeu ele foi os irmãos, não foi fácil. Mas José, ele passou pelas adversidades. A gente conhece a história que ele passa pelas adversidades ao ponto de ele se tornar o segundo homem mais importante do Egito. Ele se torna governador. Se nós olharmos de uma forma simples aqui, a gente vai poder falar, poxa, ele venceu. Uau, ele chegou. Tá vendo? Agora ele é rico, agora ele é poderoso, ele tem tudo que ele quer. Poxa, que bobagem. Se ele tivesse ficado lá, ia estar passando calor na barraca do pai. Deu tudo certo. E muitas vezes, quando a gente começa a ganhar, quando a gente começa a crescer, a gente também às vezes pensa assim. Mas eu preciso entender uma coisa muito importante. A grande questão, o sonho não era dele. Foi Deus que colocou no coração. Era um sonho de Deus. O sonho que Deus colocou no coração de José, os sonhos que Deus coloca no nosso coração, ele precisa necessariamente estar acima das lutas e também das vitórias. A vida continua, segundo a vontade de Deus, acima de lutas e vitórias. Ele tinha que encarar uma realidade, porque essa realidade, e essa realidade do passado, dizia respeito ao motivo que ele foi levado lá para o Egito. Isso está no capítulo 45 de Gênesis, o versículo 5, que diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pensei os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Os caras, eles queriam dar uma lição em José, mas na verdade eles estavam servindo a Deus. Amados, muitas vezes, os nossos inimigos, aqueles que se levantam com ódio no coração contra nós, aquelas situações mais difíceis que você está passando, na verdade, faz parte de um plano de Deus para a tua vida. Mas a questão não é as pessoas. Elas não sabem, mas elas estão servindo a Deus. Aquele camarada ruim que você conhece, aquela situação difícil, ela também está debaixo da mão potente de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive daqueles que acham que podem viver sem Ele. A questão não são eles, a questão é a maneira que você lida com aquilo que você acredita no que diz respeito a Deus. Esse é o ponto. Os irmãos dele fizeram mal, sim, mas não sabiam que Deus estava acima desse mal. E por conta desse mal, e José fala assim, não vejam mal nisso. Porque foi Deus que me trouxe antes para cá. Se nós não olharmos as coisas através do prisma de Deus, e se José não conseguisse chegar a esse termo de maturidade, ele ia estar com uma raiva gigante desses caras. Ele ia querer matar esses caras, porque os caras queriam matar ele. Mas José conseguiu entender o plano. José conseguiu entender a verdade.
E quando ele olha, com o sentimento que ele fez ele gritar alto, ele já traz: vocês serviram a Deus. Foi Deus que me trouxe aqui para preservar a nossa vida, para preservar a nossa família. Por isso nós precisamos entender algumas coisas. Senso de mordomia. Para quem que você vive? Para quem que você trabalha? Para quem que você serve? Para quem que você vai prestar contas? Por mais bem-sucedido que somos, tudo que temos e somos pertence a Deus. José não permitiu que a vitória de ser um governador tirasse essa verdade. Ele conseguiu enxergar que ali, ele estava ali somente porque Deus o colocou ele. Por quê? Porque ele tinha um propósito na vida dele. Então ele consegue estar acima de todo o mar agitado. E nós precisamos estar acima do mar agitado, porque o mar agitado ele é uma realidade. E nós conseguimos lidar com mares agitados quando nós entendemos que no nosso barco Jesus faz a diferença. Ele escolhe. E deixa ele escolher, porque às vezes ele acalma o mar. Mas outras vezes ele faz com que você ande sobre as águas. Em outras ele tira a água do mar. Mas em todas elas ele está presente. E essa é a realidade que eu preciso enxergar na minha vida. Somente o mar vai ser acalmado, somente o mar vai ser aberto, somente eu vou caminhar sobre o mar se Deus estiver ali. E qual a distância? Aí me vem à cabeça a imagem de Pedro: Jesus me salva. E Jesus estendeu o braço e pegou ele pela mão. Qual a distância de Deus da tua vida? Você pode medir isso através de qual a distância de Deus dos teus planos, dos teus sonhos, daquilo que você está alimentando no seu coração. Se Deus estiver distante disso, também Ele vai estar distante muito mais do que um braço. E nós precisamos estar muito perto de Deus, para que ao Ele estender o seu braço, Ele possa nos puxar para cima novamente. Nós precisamos. Porque somente dessa forma a gente não vai parar no meio do caminho. Nessa história de José, como na nossa história, nós somos instrumentos. Nessa vida nós somos instrumentos de Deus para abençoar. José, ele não foi para lá para passar o que passou, em todos os sentidos de luta e de vitória, para ser abençoado. Mas Deus levou José para lá, para que ele pudesse abençoar. Querido, não importa onde você esteja, não importa se você está passando luta, não importa se você está vivendo um tempo de vitória, deixa eu te falar uma coisa: o que vai manter você de pé para as grandes coisas que Deus tem para você é se manter na presença do Pai, entendendo que você é um instrumento. E como instrumento de Deus, você tem a obrigação de abençoar. Colocar de lado, muitas vezes, o teu eu. Colocar de lado, muitas vezes, questões que você fala: jamais abriria a mão disso. Jamais passaria por isso. Jamais aceitaria isso. Isso é humilhante. Meu Deus. O que José passou? Mas quando ele passa, ele encontra algo grande. E não era aquela cadeira de governo. Era poder servir os planos de Deus. Mateus capítulo 24, 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu posso falar que não tem escolha. Ou seja, não dá para parar no meio do caminho. A salvação está no final. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A vitória sempre está no final, mas não no nosso final, não daquilo que a gente acredita ser final, não daquilo que a gente acredita que seja um obstáculo intransponível. A vitória está no final daquilo que Deus estabeleceu, e eu preciso enxergar aquilo que Deus estabeleceu. Por isso eu preciso entender que lutas nos paralisam, mas conquistas também. Lutas são problemas, mas conquistas não compreendidas, vitórias não entendidas, propósitos que não estão relacionados a Deus, também vai te paralisar, ou seja, vai fazer com que você pare no meio do caminho. E o meio do caminho, por melhor que seja o lugar que você esteja, não é o suficiente. Não perca o alvo da tua história. Nosso alvo é Jesus Cristo. Deus abençoou você para você ser um abençoador. Da mesma forma que o propósito de José como governador, ele não tinha terminado. Ele tinha que resolver uma questão com a família dele. De novo, eu vou ler aqui 45:5 de Gênesis. Agora, pois, não vos entristeçais. Ele começou a ministrar aos irmãos. Nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendidos para cá. Vocês estão perdoados. Não quero que vocês sintam culpa. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus dá oportunidade para nós. E Deus quer que nós demos oportunidade para as pessoas. Para José foi necessário lidar com o passado. Nós também precisamos aprender a lidar com o passado. Mas não lidar com o passado com aquilo que nós temos no nosso coração, sobre sentimento, no nosso coração carnal. Mas a gente precisa lidar com o passado, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos lidar com o passado cheios da presença do Pai, cheios da verdade que liberta, da restauração. Não ter medo de ser humilhado, não ter medo de ser passado para trás, não ter medo de passar por coisas que muitas vezes um homem natural, um homem carnal não passaria, mas nós não somos desse mundo. A nossa perspectiva também não pode ser. Eu preciso acreditar que Deus realmente está trabalhando em todas as coisas. O melhor remédio para vencer a dor da traição, perdas, ganhos, é escolher acreditar em Deus. É escolher acreditar no amor de Deus. O passado ele sempre será real se você não tiver um futuro. Ou seja, se você gastar mais tempo da tua vida pensando nas coisas que aconteceram e não pensar nas coisas que podem acontecer, se você viver na presença do Senhor, o teu passado sempre vai ser real. A única maneira de você vencer o passado é você se encher de esperança. É você se encher da esperança do Pai. É você conseguir passar por aquela noite mal dormida. É você conseguir passar por aquele dia de ansiedade. É você conseguir passar por aquela tristeza que parece que não sai do teu coração. Porque normalmente esse sentimento ruim ele é fruto de alguma coisa que não foi resolvida no passado. De um perdão que não foi perdoado. De um presente que não foi dado ou não foi recebido, de uma expectativa que não foi realizada. Normalmente, quando nós paramos no passado, o nosso futuro fica muito arriscado, está prejudicado. Porque você não vai andar mais para frente. E a tendência é que você volte para trás. Mas deixa eu falar uma coisa. O passado não existe mais. Mas quem está nele, vive como se existisse. Vive como se estivesse sofrendo aquela dor que você sofreu várias e várias e várias vezes. Mas deixa o Espírito falar no teu coração hoje. Deus tem um futuro para você. Ele é bom. Deus tem um futuro maravilhoso. Nós temos Deus para fazer do nosso futuro algo extraordinário. Jesus, falando lá em João 14:28, ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu.
Os planos de Deus precisam ser maiores que os nossos planos. As expectativas, conhecer as expectativas de Deus, elas precisam ser conhecidas, porque elas têm que ser maiores que as nossas expectativas. É importante eu alinhar o meu coração. É importante eu entender que Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. Quando a gente fala de dificuldade, fica muito claro esses obstáculos. Parece que acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou isso, acabou aquilo, meio que luta, né? Parece que tem. Mas quando parece que eu tenho tudo que eu preciso para viver, e Deus já não é tão necessário assim. Sabe aquela vez que você passou uma luta e você procurava a Deus, você jejuava, você orava, você ia na igreja de toda hora, você procurava a Deus todo instante. Cara, Deus ele estava na tua retina todo dia, pela manhã, todo momento, na hora do almoço, na hora da janta, de noite antes de dormir. Deus, falava com Deus, porque você tinha um problema. Mas você começou a ser vitorioso. Você não tem mais problema. Está tudo certo. Não falta dinheiro. Está todo mundo curado. Está todo mundo saudável. Está todo mundo no ginásio. Uau. Está tudo bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. A impressão que eu tenho é que você está numa situação, se você está dentro dessa situação e não saiu dela, pior daquela que você estava com um monte de problema. Porque lá você sabia que a situação estava ruim. Nessa você acha que está tudo bem. E quando você acha que está tudo bem, você não procura sair. José passou por que ele passou, porque ele tinha que ser forte. Para chegar num momento crucial, que era encarar a família dele, ele não titubear. Amados, não deixe que as bênçãos de Deus para a tua vida se tornem problemas. Se Deus está te levantando, se Deus está te elevando, se Deus está te entregando, entenda que tudo isso somente vai ter continuidade e vai cumprir propósito se isso glorificar o nome dele. E não é tão simples assim. Se José não tivesse entendido, ele teria mandado matar os caras. Se você não entender o plano de Deus para a tua vida, talvez você vá mandar matar os planos e propósitos de Deus para você. Porque você não vai entender. Nós precisamos aprender a alinhar nossa vontade a Deus. Deus é maior. Nós temos futuro. João 14, 2, 3 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, também estejais vós. Jesus ele foi, mas ele volta. E nós temos que esperar ele. E a melhor maneira de esperar Jesus é vivendo o que Jesus ensinou. É vivendo através do amor de Cristo na cruz do Calvário. Ele se entregou por amor a nós, mas também ele se entregou por amor a Deus, ou seja, ele deixou de ser Deus, ele se esvaziou, em obediência ele foi levado para a cruz e na cruz ele morreu. Por amor a nós, mas também por amor a um propósito de Deus. E quando nós olhamos para José e vemos que ele venceu, nós podemos projetar Jesus. Ele também venceu por nós, porque ele obedeceu. Amados, a nossa vida serve ao Senhor. Deus precisa estar acima dela. Eu quero terminar lendo Romanos 8, 18. Quando Paulo fala: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, as lutas que nós passamos, não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada.
as lutas, os momentos difíceis, os nãos, o tempo maior, o processo mais robusto, aquela noite mal dormida, aquela situação mal compreendida. Cara, coloca Deus nisso tudo. Coloca Deus. Procure enxergar aquele ambiente meio escuro através de Jesus, porque Jesus é luz. Talvez Deus não te tire daquele lugar. Isso pode ser um grande problema, porque naquele lugar o mar é agitado. Mas Deus não quer que você sofra. Ele só quer que você passe por aquilo. Mas para passar pelo mar agitado, você precisa da presença dele. Traga ele para perto. Traga o amor de Jesus para a tua vida hoje. Traga o amor de Jesus para a tua história. Faz diferente. Pega a história de Jesus. Pega o que Jesus fala sobre o que Ele quer que nós façamos. Coloca na tua história. Sobrepõe a tua história. E começa a viver. Presumo eu que no começo vai ser complicado, como foi a vida de José. Mas o tempo vai passar. E você vai se encontrar. Não com uma cadeira de governador. Mas você vai encontrar a satisfação de Deus. Quando olha para o José. A partir dos filhos de Jacó, foi formado as tribos. Mas das tribos, tem 2 filhos de José. Quando nós vivemos os propósitos de Deus, eu fico muito à vontade para dizer para você, a porção é dobrada. Não pare no meio do caminho, porque existe algo muito grande para você viver quando você chegar no final dessa jornada. Eu queria que você fechasse seus olhos um instante. Eu quero orar por você. Eu quero que você abra o teu coração nesse momento. Abra o teu coração para a cura. O tempo é de Deus, e por fato do tempo de ser de Deus não significa que ele pode ser demorado, mas ele também pode ser abreviado. Eu tenho comigo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O tempo que eu perdi errando não necessariamente vai ser o tempo que eu vou levar para reconstruir. Eu creio no poder sobrenatural, eu creio na palavra profética. Eu creio que Deus ele vai agir no teu favor agora. Se você se sente muitas vezes paralisado por não entender os planos que Deus tem para a tua vida, eu queria pedir que você se levantasse, porque eu quero orar de uma forma intencional por você. Se você vive debaixo de uma mágoa, se você vive debaixo de uma tristeza, se você ainda tem a impressão que o passado tem sido mais importante do que o futuro que Deus tem para você, eu quero te convidar a ter coragem e ficar em pé, como um movimento na direção de uma nova vida. Por várias vezes, José, ele caminhou na direção da verdade, quando ele estava no meio de tanta mentira. Deus tem vida nova para você. Deus tem uma nova história para você. Eu sei que aqui tem pelo menos 2 pessoas que estão sentindo uma vontade absurda de levantar, porque desejam uma nova vida, mas parece que alguma coisa está segurando. Não sei se você é essa pessoa, mas se for, se levante.
se faz necessário. Porque é algo especial que Deus quer te entregar.